Toda vez que você olhar para o arco-íris no céu, toda vez que o ser humano olha para aquele paraíso de Deus, nós nos sentimos alegres. E Deus? Qual é o sentimento de Deus quando Ele coloca o arco-íris dele na terra? O sentimento, sabe o quê? De tristeza. Porque Deus lembra do que o homem fez. Toda vez que vemos um arco no céu, é porque vemos o quanto Deus foi zeloso com a sua aliança. Ele apareceu para Noé para consertar a aliança. A aliança estava quebrada, por isso que o arco é a metade. O ciclo de vida do homem com Deus era um ciclo completo na terra. O homem não foi feito para a morte. Aleluia, meu Deus. O homem foi feito para a vida. Grande Deus. O diabo, ele veio até o homem porque ele tinha o projeto do diabo para com o homem era o pecado e a morte. Fazendo o homem pecar, ele morre. Aleluia. Ele quebra a aliança. E o tempo de vida dele na terra vai pela metade. O tempo de metade de vida na terra vai ficando curto. E o ser humano vai morrendo aos poucos sem perceber. Porque a morte espiritual não vem instantânea. Ela vem aos poucos. O ser humano. Aleluia, meu Deus. O homem que Deus criou, por causa do pecado, ele não morreu de vez. Aleluia, Jesus. Ele foi morrendo aos poucos. Depois do pecado, tudo que era perfeito, porque Deus deixou tudo perfeito, se tornou imperfeito. Aleluia, Deus. Até a mulher para Adão não era mais perfeito, porque ele começou a culpar ela. Quando Deus apareceu para ele, ele disse: foi a mulher. E eu a comi também, mas foi ela. Quando Deus aparece para a mulher, ela fala que foi o diabo. E um fala um culpa o outro, o outro acaba culpando o diabo. Mas sabe o que me chama a atenção? Começa a ficar imperfeito. A doença vem, a dor começa a aparecer, as enfermidades começam a aparecer, o pecado começa a acabar com a terra começa a se destruir. Homens começam a destruir por si próprios, tirando a vida deles um do outro, como aconteceu de Caim com Abel. Homens começam a tirar as próprias vidas. Homens começam a se colocar em situações que somente Deus pode fazer. Glória a Deus. E a terra foi se definhando, a terra foi declinando. Nada mais se tornou perfeito, porque Deus deixou perfeito. O segredo da perfeição de Deus não está na terra. O segredo da perfeição de Deus está no céu. Glória a Deus. Quando Deus fez a terra, Ele fez baseado em Apocalipse 21. Aleluia, meu Deus. Essa minha terra celestial é perfeita. Aleluia. Eu vou fazer eles sentir um pouquinho que é o céu. Aleluia, Deus. Só para eles entenderem como é que é aqui. Então Deus, o que Ele fez? Ele pega a substância e forma a terra. Deus pega a substância e forma o céu. Deus pega a substância, tudo que havia lá, céu, terra, a água da vida, tudo sustentava a terra. É por isso que as plantas, as frutas, tudo era perfeito. O homem era amigo dos animais, os animais eram amigos do homem, tudo era perfeito. Mas tudo acaba agora. E aqui nós entendemos, sabe o quê? Glória a Deus. Deus nunca desistiu do homem. Aleluia. Ele está falando que Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de nós. Mesmo se não falho, mesmo perfeito. Deus está falando que Ele não desiste de mim e de você. Ainda que nós desistimos, ainda que nós paramos, mas Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Glória a Deus, Pai fiel, Deus. Aleluia. Deus está falando contigo aqui nessa noite. Sempre Deus vai tentar te conquistar. Aleluia. Conquistar eu e você. E ele já fazia isso desde lá no passado. Ele tentou com a criação. O ser humano foi e destruiu. Deus agora vai tentar, sabe como? Glória a Deus. Deus agora tenta implantar um reino na terra. Deus chega para Israel através de Moisés e
e fala assim: se vocês obedecerem a palavra, guardar meus mandamentos, guardar minha lei, vocês serão um reino sacerdotal. Aleluia, meu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus chega para Israel e fala assim: vocês serão o meu reino Aleluia, meu Deus. sacerdotal. Vocês serão a minha própria casa, a minha própria propriedade. Eu serei dono de vocês. Vocês serão meu território. Eu vou pisar os meus pés sobre vocês. Eu vou habitar em vocês. Vocês serão a minha casa, serão a minha morada. Eu vou morar dentro. Eu vou estabelecer o meu reino. E vocês serão representantes do meu reino na terra. Vocês, mais uma vez, vão trazer o meu reino na terra. E aí, sabe o que eu vejo em Apocalipse? Vejo que João também viu uma cidade chamada Jerusalém. E ela existiu. Ela está na terra até hoje. Como é que Deus conseguiu fazer isso? É simples. Deus tinha uma promessa para Israel. Assim como Deus fez com Israel, Deus fez com nós. Deus deixou uma promessa estabelecida. Jesus fala para os discípulos assim: ó, tudo que for ligados na terra será ligado no céu. Tudo que desligados na terra será desligado no céu. É por isso que todos salvam, por isso que Jesus tem isso. Ele tem uma facilidade de trazer Deus para a terra, de trazer Jesus para a terra. Quer um exemplo disso? Moisés orando no monte, orando e jejuando 40 dias. Sabe o que Deus deu para ele? A planta do tabernáculo. Fala como é que foi que Moisés viu. Segundo Hebreus 9, ele viu o céu. É como se Deus tivesse dizendo para ele agora: está vendo o céu, Moisés? Não, você só viu pelo lado de fora. Eu preciso fazer você enxergar o lado de dentro. Veja o céu como é que é. Ele viu o céu de uma forma sacerdotal. Ele viu todas as entradas do céu, como João viu em Apocalipse. Ele viu o templo, mas não era o templo, era o próprio Deus. Ele viu o tabernáculo de Deus, mas não era o tabernáculo, era o próprio Deus. Era aqueles que estão salvos, era aqueles que um dia vão para lá. Moisés viu tudo, porém de forma antiga, mas ele viu os anjos, ele via de forma de sacerdote. Tudo que ele viu é como se eu estivesse imaginando agora Moisés tentando trazer para a terra o céu daquele jeito. E Moisés agora vai ter que pegar uma caneta, vai ter que chamar um sábio, vai ter que chamar dois, e vai ter que começar a fazer a planta do tabernáculo, do alpendre, do arco, do santo. Surgiu isso aqui, ó. Aleluia, Deus. Tá vendo? É por isso que quando você entra aqui dentro, a guerra que você sente lá fora, você não sente aqui. É por isso que a luta que você passa tanto na tua casa, a tribulação, a opressão que vem contra a tua vida, quando você pisa na porta da igreja para dentro, não é mais a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você não está na terra qualquer, você não está num lugar qualquer, você está em um lugar, que esse lugar foi o que Deus disse para Moisés: traz para a terra agora, traz a existência, desenha tudo e manda construir, porque eu vou manifestar a minha presença na terra, nem que seja uma vez por ano, mas eu vou lá para visitar vocês, eu vou lá para ver vocês, eles vão sentir a minha presença, nem que seja uma vez por ano, eles vão sentir o que é um pedaço do céu na terra. Aqui tem um segredo que só o céu tem. O segredo da cura, o segredo do milagre, o segredo da porta aberta, o segredo da salvação. É aqui que o enfermo sai curado, é aqui que o triste sai alegre, é aqui que o caído se põe de pé, é aqui que o fraco se fortalece, é aqui que aquele que estava um dia condenado, ele sai salvo em Cristo Jesus com o nome do livro da vida, porque aqui é diferente. Naamã, quando foi curado, Naamã já descobriu o segredo. Quando ele mergulhou no Jordão 7 vezes, sabe o que foi que ele fez? Vou levar um pedaço dessa terra para a minha cidade. Por que você acha que ele levou um pedaço de lá?
O que chamou